Bem-vindo, aluno do curso de atualização Motofrete. Vamos à nossa aula 6. Falaremos nessa aula sobre direito civil e criminal, responsabilidade penal e crimes de trânsito. Sinistro de trânsito. Para começarmos a falar sobre sinistro de trânsito, temos que entender o que é o sinistro, né? E as causas de sinistros. Então, sinistro de trânsito. Quando ocorre um sinistro de trânsito, a responsabilidade até segunda ordem recai sobre o condutor que causou o mesmo. E as suas causas são negligência, imprudência e imperícia. É bom entendermos que o sinistro de trânsito, hoje esse conceito é diferente de acidente de trânsito, porque o sinistro é entendido como algo que foi causado pelo ser humano, foi causado pelo cidadão, pelo condutor ou pelo pedestre, porque não é mais considerado como acidente, que seria algo infortúnio, algo que não foi esperado, algo que aconteceu e que, quando falamos de acidente, parece que não tem culpa a pessoa que cometeu, né? Foi algo que foi pego de surpresa. A ideia do sinistro é que tudo que foi feito e é feito dentro da mobilidade urbana, dentro do regramento, dentro das leis, é para que não ocorra o sinistro. É para dar o entendimento de que, se eu obedecer todas as regras, todas as sinalizações, todos os procedimentos, eu não me envolverei em um sinistro. Porém, o sinistro ele é causado quando há a negligência, quando há a imprudência e quando há a imperícia. E nessas três situações há um envolvimento direto ou da ação ou da omissão do ser humano. Então eu não posso qualificar ou classificar o sinistro como algo imprevisto, né? Como algo infortuito, né? Um azar. Tá? É algo que foi sim, não premeditado, mas em determinado momento o ser humano houve ali a ação dele para que ocorresse a situação do sinistro. A partir daí, a responsabilidade do sinistro, né, então recai ou na esfera civil ou na esfera penal. Na esfera civil, essa responsabilização por lei é realizada através da indenização à vítima do sinistro, né, que foi provocado pelo cidadão. E ele se divide em danos morais e danos materiais. Já a responsabilidade penal é quando o sinistro ele já vem em decorrência de um crime, né, ou a partir do sinistro vem um crime, né, e aí há uma responsabilização penal, no caso, pela pessoa, pelo cidadão que cometeu o crime, né? Então, a partir daí, essa responsabilidade é definida a partir da violação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Nós sabemos que o CTB ele traz os crimes de trânsito previstos e descritos, e a partir daí a conduta que se enquadra naquela descrição é determinada, como a gente fala aqui, pelo tipo penal incriminador, com inclusive suas penalidades. Certo? Em algumas situações o sinistro ele não é classificado como crime, mas mesmo assim ele gera danos morais e danos materiais. Tudo bem? Vamos seguir então. Então a responsabilidade civil determina as maneiras pelas quais um indivíduo pode ser considerado culpado por um dano que causou a outros e a forma como essa responsabilização será calculada. Para isso se leva em consideração três fatores. O primeiro fator é o dano causado, né? Então, qual foi o dano causado? O segundo fator é a comprovação de que esse dano foi causado pela ação do indivíduo que se quer responsabilizar. Então, há uma ligação direta entre o que o causador fez e o dano causado? Se há essa ligação, partimos para o terceiro fator, que é se de fato esse cidadão, né, que se quer culpar, se de fato ele é o culpado pelo dano. Para que entendamos, né, então, a questão do sinistro e as causas dos sinistros, a gente traz aqui novamente esses conceitos que já foram estudados, mas é bom a gente relembrar. Negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. É algo que se espera que o cidadão faça, mas ele não faz.
como por exemplo, cuidar do seu veículo no sentido dos equipamentos obrigatórios de segurança, como por exemplo um pneu, ou uma luz de freio, ou uma lanterna de marcha ré, ou farol, algo que ele não cuidou, ele foi negligente, né? A imprudência já é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Então é algo que se espera que o cidadão não faça, e aí ele vai e faz. Como por exemplo, atravessar o sinal vermelho, ou não utilizar o celular, ou utilizar o cinto de segurança, certo? Então são situações que o cidadão ele é imprudente, ele faz aquilo sabendo que está fazendo algo de errado, é uma ação errada. E por fim a imperícia, que é a falta de habilidade, a falta de aptidão, falta de experiência para desempenhar uma atividade. Então essas três situações, né, ou três fatores, são as causas dos sinistros. Todas elas causadas pelo ser humano. E aí, dentro da responsabilidade civil, se divide então em dano material e dano moral. O dano material é uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Assim, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada perda definida no ato do sinistro deva ser reparado civilmente. O culpado, pela justiça, será obrigado a reparar os danos causados, tais como danos ao veículo, despesas hospitalares, com medicamentos e demais tratamentos. Temos que entender que o dano material ele pode ocorrer dentro da responsabilidade civil quando ocorre um sinistro, mas às vezes não ocorreu o crime. Porque por mais que ocorreu um sinistro e houve ali uma colisão entre veículos, né, não houve vítima, então não houve crime, vamos dizer assim, dentro do que seja a questão da lesão corporal ou do homicídio culposo, né, que são as únicas duas situações em decorrência de sinistro que possam levar a ser crime. Dentro dessa ideia, a responsabilidade, vamos imaginar então que ocorreu uma colisão e aí não teve vítima, mas teve um bem que colidiu e estragou, então, e um estava errado. Vamos imaginar que uma pessoa foi e atravessou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo e estragou o outro veículo, né? Mas não houve vítima, então não houve crime. Certo? Não foi constatado crime, nem lesão corporal, nem homicídio. A pessoa também não estava alcoolizada, então também não pode ser considerado crime. Também não estava em disputa de racha. Não tem como enquadrar numa situação das descrições dos crimes. Tá? Não teve omissão de socorro. Tá? Foi só uma infração que causou o sinistro e colidiu o veículo e o bem lá estragou. Há necessidade do dano material? Sim. Então o dano material dentro da responsabilidade civil não necessariamente está vinculado à questão se houve ou não, se houve crime. Às vezes não houve crime. Houve só a infração em decorrência da negligência, da imprudência ou da imperícia, e a partir daí foi constatado que alguém errou e alguém foi e colidiu com o veículo, estragou o bem material da outra pessoa, e aí ela tem que indenizar, né, o bem material. Mas ao mesmo tempo pode também ser enquadrado como uma ocorrência de um crime, como por exemplo aqui ele fala despesas hospitalares com medicamentos e demais tratamentos. Nesse caso houve uma lesão corporal e a partir daí houve crime, porque a lesão corporal é considerada crime de trânsito e a partir daí se tratou da vítima, há então a responsabilidade civil dentro da questão do dano material. Tudo bem? Dano moral. Já o dano moral tem relação com dor, aflição física, moral, vergonha, entre outras questões emocionais ocorridas em consequência do ato. É qualquer sofrimento humano que não é causado pela perda de um bem. Abrange questões relacionadas à reputação da vítima, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e às suas afeições. Para ocorrer a responsabilização civil do dano moral, é mais difícil quando não há o crime. Tá? Quando não há o crime. Porque para ocorrer esse dano moral, a situação tem que ser com bastante agravante para que se aflinja essas situações aqui de sofrimento humano, reputação, segurança, tranquilidade, amor próprio estético. Tá? Então, em sua maioria, o dano moral já está ligado, sim, a uma questão de
crimes de trânsito relacionados ao sinistro. Dando sequência, responsabilidade solidária. No direito civil, nem sempre somente o condutor tem o dever de responder pelos prejuízos que causou. A empresa de transporte cujo empregado provocou o sinistro também pode ser responsabilizada com a indenização pelos danos causados. Informações sobre a responsabilidade solidária. Ocorre quando o veículo que causou o dano é de propriedade da empresa de transportes. Então, o motociclista, ele transporta, né, material, né, ele é motofrete, mas ele é empregado de uma empresa de transportes, certo? E o condutor, né, ali, o condutor é empregado dessa transportadora. Em alguns casos, a empresa é obrigada a indenizar até a carga transportada nos casos de avarias em decorrência de sinistro. Tudo bem? Então, o transportador está levando uma carga ali. E aí ele se envolve num sinistro, né? Além de ter o dano, ser responsabilizado pelo dano do outro veículo, também até da carga, né? Que a princípio nenhum dos dois está envolvido ali, certo? Mas a carga é de um terceiro. Vai ser indenizada caso essa carga sofra avaria. Comprovada a culpa do condutor, a empresa tem a responsabilidade civil solidária de indenizar seu cliente pelos danos causados, certo? No caso, então, essa carga aí que sofreu a avaria. Por se tratar de responsabilidade solidária, as vítimas podem acionar juridicamente o condutor culpado, a empresa para a qual trabalha ou ambos. Como a empresa é vista com maior condições financeiras de indenizar a vítima, na maioria dos casos é ela a parte processada, sozinha ou com seu empregado. Caso o empregado seja o culpado pelo sinistro, a empresa pode posteriormente, e por meio da justiça, exigir que ele lhe devolva o que foi gasto em indenizações. Na maioria das vezes, a empresa manda embora o motorista por justa causa, quando é uma situação que ele foi responsabilizado mesmo por imprudência ou negligência, né? Então ele é mandado embora, né, por justa causa, e aí acaba que é descontado do valor que iriam pagar ele, alguma coisa nesse sentido aí, o valor da situação do envolvimento do sinistro ali, do que se deve pagar. A responsabilidade solidária pode não se efetivar quando, letra A, o veículo é de propriedade do próprio condutor autônomo e não possui identificação da empresa. Por mais que ele esteja trabalhando para a empresa, mas a motocicleta não tem identificação da empresa e o condutor não é empregado, ele é autônomo. E letra B, o condutor não é empregado fixo, mas alguém contratado sem exclusividade para a prestação de um determinado serviço, certo? Também é a situação que também pode não se efetivar a questão da responsabilidade solidária. Ao condutor autônomo, cabe a responsabilidade com danos materiais e morais causados a outras pessoas que não sejam clientes da empresa de transporte, ok? Que aí, no caso, são os veículos que ele se envolveu na batida, na colisão. Que quando nós estamos falando dos clientes, são os que estão contratando para levar ou trazer a carga, né? O direito penal tem a função de identificar as infrações penais. Então agora nós já vamos mudar para a questão do direito penal, da responsabilidade penal. O direito penal tem a função de identificar as infrações penais e direcionar as respectivas penalidades. É ele que cuida das relações individuais e coletivas e do respeito aos valores fundamentais da sociedade. Quando ocorre o desrespeito aos valores fundamentais, afetando o interesse da sociedade, o Estado tem a obrigação dever de acionar seus mecanismos legais para a aplicação das penalidades. As penas variam conforme o crime cometido e dependem das circunstâncias específicas do sinistro, tais como a gravidade do dano causado, entre outros fatores que serão avaliados pela autoridade judicial que tratar o processo. As penalidades dos crimes, né, de trânsito, no caso, que é o que nós estamos estudando, são subdivididas em penas restritivas de direito, que vão restringir o direito do cidadão, e penas privativas de liberdade, que vão privar o cidadão da liberdade, certo? Quais são elas? Então, penas restritivas de direito: prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, como por exemplo a suspensão do direito de dirigir, né, ou a proibição de se obter a CNH, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, tá? Então essas são penas restritivas de direito, certo?
que nós acabamos de ver. Agora vamos falar das penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade, elas são duas, né, as mais conhecidas, mas na verdade as duas conhecidas, a detenção e a reclusão. A detenção, ela começa a ser cumprida em regime semiaberto. Já a reclusão começa a ser cumprida em regime fechado. Multa. De quem é a responsabilidade pelo pagamento da multa? Do condutor ou do proprietário do veículo? No caso, a empresa. Essa pergunta ela cria mais polêmica quando a questão envolve empresa e empregado. Nós já falamos sobre a questão das responsabilizações na aula anterior, quando falamos das infrações que são responsabilidade só do condutor, ou só do proprietário, ou de ambos, não é verdade? Então, entende-se que quando uma infração é cometida no veículo, e esse veículo é da empresa, se é uma infração de circulação, de conduta de condutor, a responsabilidade de pagar a multa é do condutor. Se a infração é cometida e é uma situação de proprietário, por exemplo, relacionada ao veículo, é de responsabilidade da empresa. Então não tem por que cobrar essa multa do motorista. Vamos dar dois exemplos. O motorista da empresa está andando com o veículo e de repente ele cai numa blitz e o veículo é autuado, né? Ocorre a autuação porque o veículo está com o pneu careca, certo? Ou com farol queimado, ou o licenciamento não foi pago. São infrações de proprietário. Então não tem por que o condutor ele ser responsabilizado por isso. Somente no caso, por exemplo, de isso dentro do regramento da empresa for responsabilidade do condutor informar, o pneu tá furado, tá careca, então temos que arrumar. O farol tá queimado, a luz tá queimada. Então a responsabilidade é dele, ele não informou, né? Existe um regramento dentro da empresa que seria função dele informar e ele não informou por negligência. Aí tudo bem. Agora, caso ele tenha informado e a empresa não fez nada, e aí vai ser da empresa a responsabilidade, certo? E na outra situação, é a situação de, por exemplo, uma conduta de estacionar em lugar proibido, ou utilizar o celular enquanto pilota a motocicleta, né? Ou quando ele furou o sinal vermelho, aí são condutas do motociclista, do condutor. Então aí a responsabilidade é dele, não tem jeito, tá certo? Tudo bem? Não tem porque o dono da empresa ser responsabilizado por condutas do motociclista lá na via, tá certo? Muito bem. Seguindo então. Crimes de trânsito. Vamos falar agora então sobre os crimes de trânsito, porque nós vamos definir o que é crime e aí vamos estudar os crimes de trânsito para que a gente entenda quais são dentro das suas descrições de tipologia. Então, o crime normal, vamos dizer assim, é a ação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Se nós pegarmos lá o Código Penal, vai ter lá vários crimes, né, que são condutas que perante a sociedade são condutas que a sociedade não aceita, né, inaceitáveis pela sociedade. E a partir daí, então, gerou-se um código de conduta, vamos dizer assim, dizendo, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. E o que não pode tem que ser punido, porque não está certo fazer, tá certo? Então essa é a conduta, vamos dizer assim, proibida pelo tipo penal. Cada tipo penal vai trazer uma conduta que não pode. Já o crime de trânsito é a mesma coisa, porém a diferença é que ele coloca a vida das pessoas em risco, mas na via. A ideia é da colocação da vida das pessoas em risco na via pública, tudo bem? Na via terrestre, certo? Mas nós temos que tomar um certo cuidado, que também dentro desse conceito a gente não pode, por exemplo, confundir uma situação de homicídio, né? Porque o homicídio culposo e o homicídio doloso, a única diferença entre eles, ou a diferença básica entre eles, é que o homicídio doloso teve dolo. O que seria o dolo? Teve a intenção. A pessoa que cometeu o crime, ela quis fazer aquilo. Ela foi com a intenção de fazer. Então, vamos imaginar uma situação de uma pessoa que pega uma arma e atira numa pessoa no meio da rua.
É considerado um crime. Mas é considerado um crime de trânsito? Ocorreu na rua, mas não é considerado um crime de trânsito. Tudo bem? Tanto é que o seu enquadramento não está dentro do CTB. Porque a pessoa teve a intenção, ela pegou a arma e atirou na outra. Então é considerado o quê? Um homicídio, o quê? Doloso. Tá? Agora vamos imaginar que a pessoa não tenha um armamento e ela pega o veículo e ela vai e atropela a outra pessoa. Ela aguarda a pessoa, de repente a pessoa está andando e ela vai lá e atropela. E aí mata a pessoa. Também é um homicídio doloso, porque também ela teve a intenção e também foi na via terrestre, mas também não é considerado um crime de trânsito, porque no CTB, os crimes de trânsito, dentro da sua descrição, não traz crime doloso, ou melhor, não traz homicídio doloso. Então não tem como a gente enquadrar uma situação dessa como homicídio, como crime de trânsito, porque não é. Tudo bem? Então, quais são as duas situações culposas que nós temos no CTB? São homicídio culposo e lesão corporal culposa. Esses dois enquadramentos, essas duas descrições, significam que a pessoa não teve a intenção. Foi em decorrência de um sinistro de trânsito que ocasionou a lesão corporal culposa ou ocasionou o homicídio culposo sem intenção, certo? E aí você pode me perguntar, mas professor, e a lesão, e o dolo eventual, que às vezes a gente vê aí, né, na televisão, nos jornais, falando que a pessoa assumiu a responsabilidade de cometer aquilo, né? Assumiu a intenção, vamos dizer assim. Também não tem previsão no CTB. Então, quando se enquadra dentro dessa questão da intenção, né, vamos dizer assim, do dolo eventual, quando se assumiu o risco do cometimento, né, então se enquadra no dolo eventual, tira o enquadramento, o enquadramento do CTB e vai enquadrar lá no Código Penal. Tudo bem? Aí as penas lá são maiores, inclusive, ok? No CTB, ele só trata de lesão corporal culposa e crime de trânsito e homicídio culposo. Joia? Os dois crimes de trânsito, além de outros que nós veremos. Então vamos lá, vamos continuar dentro do nosso estudo. E aí a gente começa com o artigo 302, praticar homicídio culposo, como nós acabamos de falar, na direção de veículo automotor. A pena é detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E aí ele traz aqui alguns agravantes. Se ao praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor, o agente não possui a PPD ou a CNH, praticou ação em faixa de pedestres ou na calçada, não prestou socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro. E a letra D, realizou a ação no exercício de sua profissão ou atividade conduzindo veículo de transporte de passageiros. Se ocorrer uma dessas 4 situações, a pena vai ser aumentada de 1/3 à metade. Tudo bem? 1/3 à metade, ok? Então isso aqui são as agravantes em relação ao praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí o artigo 302, né? Ele fala o seguinte, ou continuando o artigo 302, né? Ele traz aqui uma outra agravante, tá? Muito importante. Ao praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduziu o veículo automotor sob influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência, então se ele estava alcoolizado ou com substância química que foi comprovado, a pena dele vai sair dessa pena que nós falamos anteriormente, que é de detenção de 2 a 4 anos e vai para reclusão de 5 a 8. Tudo bem? Reclusão de 5 a 8. Então ele já vai para o regime fechado, né? Porque a detenção era semiaberto. Então ele vai para reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então ele causou o homicídio culposo, mas ele estava embriagado, foi constatado. Então aí ele vai para reclusão de 5 a 8 anos. Agora sim nós vamos para o artigo 303, que é praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, certo? Muito bem.
E aí, novamente, ele traz aquelas agravantes, né, que vão ter a pena aumentada de 1/3 à metade. Se o condutor não possui PPD ou CNH, se ele praticou ação em faixa de pedestre ou na calçada, se ele não prestou socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do sinistro, se ele realizou a ação no exercício de sua profissão ou atividade conduzindo veículo de transporte de passageiros. Tudo bem? Se ele cometeu isso tudo aí, na lesão corporal foi acrescentado, vai ser aumentada a pena dele de 1/3 à metade. E novamente também tem essa agravante importante que é a questão da influência do álcool, né? Se o agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Então se ele praticou a lesão corporal sob essa influência, a pena dele vai sair de 6 meses e 2 anos, ou 6 meses a 2 anos, e vai para reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Então ele pode pegar de 2 a 5 anos. Antes, né, sem essa agravante, vamos dizer assim, ele poderia pegar de 6 meses a 2 anos, certo? E detenção. Já aqui não, ele vai para reclusão de 2 anos a 5 anos, além da suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos dar sequência, então, à nossa aula sobre crimes de trânsito. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Vocês lembram que lá, na aula anterior, nós falamos sobre o artigo 176, que causava suspensão do direito de dirigir, que era deixar o condutor envolvido em acidente, né, ou em sinistro de trânsito, né, não podendo fazer, podendo fazê-lo, de dar o auxílio, né, aí vinham vários incisos, né, eram 5 incisos, certo? 6 incisos. Então, lá era, lembram que eu falei também sobre condutas que poderiam ser enquadradas como infração e também crimes de trânsito? Essa é uma situação, é um exemplo, é a famosa omissão de socorro, né? Então, uma omissão de socorro, ela vai ser enquadrada como infração de trânsito e também como crime de trânsito. E aí o seu agente, né, ele vai, o causador, ele vai ali, o cidadão, ele vai responder pelas duas, paralelamente. Uma no órgão executivo de trânsito, né, ou municipal, ou estadual, ou federal, e o outro vai responder no fórum, né, na justiça penal, tudo bem? Ele vai responder as duas, e nas duas será punido com penalidades diferentes. No caso aqui, detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave, certo? Um detalhe importante aqui, incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo que ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então imagine que você não prestou socorro, mas outra pessoa veio e fez. Tá? Isso não vai ajudar em nada, tudo bem? Não é porque ela ajudou lá a vítima que você será livre de responder por este crime. Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, tá? Porque quando nós falamos de sinistro e de prestar imediato socorro à vítima, entendemos o quê? Que a vítima, no mínimo, sofreu lesão. Lesão corporal culposa não é um crime? Sim, é um crime, professor. Muito bem. Se é um crime, então eu tenho que prestar o socorro ali, não é verdade? Tá? Então, até com ferimentos leves, tá? Então, tomem cuidado quando vocês se envolverem em sinistros, prestem o socorro, porque ali ocorreu um crime. Às vezes você acha que não é? Mas sim, com qualquer ferimento leve do sinistro é considerado um crime de trânsito e você tem que prestar o socorro imediato à vítima. Seguindo, afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Esse artigo é muito interessante, o 305, porque ele não fala que teve vítima no sinistro. Ele fala só afastar-se o condutor do veículo no local do sinistro. Então, mesmo que não tenha vítima, se o condutor fugir do local do sinistro, pode haver o enquadramento, sim, como crime. Tudo bem? E para ocorrer crime, o que tem que acontecer? Tem que ter o denunciante. Então, a pessoa que foi, vamos dizer assim, prejudicada pelo sinistro, porque o outro fugiu, ele pode se dirigir a uma delegacia, prestar um boletim de ocorrência e solicitar aí o procedimento padrão de entrar na justiça contra a pessoa, né? Porque nós já falamos sobre a questão das indenizações, né? Porque a pessoa fugiu do local, e aí ela vai responder, então, pelo crime de afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, tá? Para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Artigo 305, pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.
Continuando. Esse aqui também é muito importante, é o 306, que é a questão do álcool, né? Então, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pessoal, isso aqui vai ser mediante o que? O uso do etilômetro, né? Então, vai verificar ali o etilômetro, vai ter que dar quanto ali no etilômetro? 0,33, não é verdade? Para cima, vai dar o quê? Crime de trânsito, tudo bem? Então, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tudo jóia? Então, deu aí a pessoa vai responder pelo crime e vai responder também pela infração, não é verdade? Porque também nós vivemos aí a lei seca, né? Então, não pode beber nada, responde pela infração. Lembrando que a infração causa multa vezes 10, multa gravíssima vezes 10, 1 ano suspenso do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Joia? E aí vem aqui então a questão do álcool, tá? Seguindo, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento neste código. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão de proibição, observação, decisão judicial. Como assim, professor, decisão judicial? Essa violação da suspensão, né, ou da proibição de se obter permissão ou habilitação, na verdade, a suspensão, né, do direito de dirigir ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação, ela já foi, vamos dizer assim, é uma penalidade essa aqui, não é aquela penalidade da suspensão do direito de dirigir que nós vimos nas infrações. Essa suspensão aqui e essa proibição é uma penalidade dada ao condutor em decorrência de um crime. Então significa que esse condutor ele violou uma penalidade que já foi imposta a ele porque ele cometeu um crime. Essa suspensão aqui e essa proibição já é em decorrência de um crime que ele cometeu. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. O condutor estava embriagado e aí ele caiu numa blitz, né? E aí ele foi e respondeu criminalmente ali, deu 0,55, por exemplo. E aí ele respondeu pelo crime. E aí ele foi condenado. Nessa situação, ele vai e, dentro das suas penalidades, ele é suspenso do direito de dirigir por 4 anos. O juiz vai lá e dá 4 anos de suspensão. Aí o que acontece com esse cidadão? Ele está condenado. A penalidade dele é 4 anos de suspensão. E aí, de repente, ele é pego dirigindo. Ele descumpriu, ele violou uma penalidade dada pelo juiz, pela decisão judicial, em decorrência de um crime que ele já cometeu e ele está cometendo outro. Então aí ele vai responder pelo 307. Tudo bem? É isso aí que está dizendo, tá? Vocês podem observar na descrição das penalidades dos crimes que nós vamos falar aqui, os diversos crimes, a maioria fala assim... e suspensão, por exemplo, detenção de tantos meses a tantos meses, e suspensão do direito de dirigir ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Todas elas têm essas duas penalidades também impostas, certo? Então, se o condutor, depois de ser condenado, né, e receber essas penalidades, ele violar essas penalidades, aí ele entra aqui no 307. 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Vamos lá. Imagine, lembra que nós vimos lá nas infrações lá também que causa suspensão, disputar corrida ou participar de situação de exibição em manobra de perícia, né? Lembram disso? Né? Demonstração de perícia em manobra de veículo. Lembram disso? Muito bem. Lá causa suspensão de direito de dirigir, certo? E aqui é considerado crime, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque para ser considerado crime, essa conduta tem que gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada. E o que se entende de gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada? Ele se envolver num sinistro. Então, imaginem vocês
O condutor está lá praticando corrida e aí esse carro dele, esse veículo vai lá e bate num poste, derruba o poste ou bate no muro, né? Então ele causou um risco à incolumidade pública ou privada, certo? Ou ele atropelou lá umas pessoas, ou ele bateu num outro veículo. Tudo bem? Gerou situação de risco? Gerou. Ele estava disputando corrida sem ser autorizado pela autoridade competente. Aí sim ele vai ser enquadrado no 308, tá bom? Então tem que estar claro que ele gerou perigo de risco à incolumidade pública ou privada. A pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão. Aí ó, multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá certo? Então isso aqui é aquela descrição daquela penalidade que falamos no artigo anterior, que na ideia a pessoa violou, né? Vamos seguir. Aí vem duas situações importantes na questão ali da corrida, tá? Segue o raciocínio comigo aí, pessoal. Artigo 308. No caso anterior, que é o da corrida, se a prática do crime resultou em lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena vai ser privativa de liberdade de reclusão de 3 a 6 anos. Então vai aumentar a pena dele. E olha que interessante. Lá no artigo anterior, no artigo 308, na descrição, não fala que tem que gerar perigo à incolumidade. Ó, vamos lá ler de novo para não errar. Ó, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, certo? Então ocorreu um sinistro. E aí esse sinistro, ele quebrou um muro, quebrou um poste, ou ele bateu no outro veículo. Tudo bem? Aqui não está falando de situação de risco, a questão, vamos dizer assim, da vítima, certo? Então aqui só foi a questão de bens, teve enquadramento, houve o sinistro, tudo bem, beleza. Mas aí ele vem aqui e enquadra na situação de ter gerado uma lesão. Além de ter quebrado o poste, ter batido no carro lá, tal, ele machucou uma pessoa lá. Tá? Então teve uma lesão corporal de natureza grave. Detalhe, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Por que tem isso aqui? Circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Porque se ele tiver, a gente chama do quê? Lesão corporal, o quê? Dolo eventual. Porque quando eu assumo o risco de produzi-lo, a gente não falou que é dolo eventual? Quando eu assumo o risco, não está se enquadrando em dolo eventual? Sim, está. Então aí ele sai daqui. Ele sai daqui e vai lá para o Código Penal. Então essa conduta está falando aqui, ó. E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco. Porque se ele quiser o resultado, é crime culposo. E se ele assumiu o risco, é dolo culposo não, desculpa pessoal. Se ele quis o resultado, é o que? Lesão corporal dolosa. Quando você tem a intenção, então ele quis o resultado, dolosa. E se ele se ele assumiu o risco de produzi-lo, aí vai ser o quê? Dolo eventual. Vocês estão entendendo? Aí sai daqui, os dois. Aí eles vão para onde? Vão lá para o Código Penal. Então não pode acontecer isso. O agente não pode querer o resultado e ele não pode assumir o risco de produzir o resultado. Para ser o quê? Para ser culposo. Então ele está dizendo aqui, resultar em lesão corporal culposa. É o que ele quis dizer. Aí ele vai pena privativa de liberdade de reclusão de 3 a 6 anos. E a mesma situação do homicídio. Olha lá, ó. Se da prática do crime resultar em homicídio culposo, ele já determinou. E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, porque se ele quisesse o resultado, não é homicídio culposo, é homicídio doloso. E ele nem assumiu o risco de produzi-lo, porque senão é dolo eventual. Então não pode ser nenhum nem outro, porque senão sai daqui e vai lá para o Código Penal. Então tem que ser somente culposo. Aí a pena privativa de liberdade de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Tranquilo? Joia? Seguindo. Dirigir veículo automotor em via pública sem a PPD ou sem a CNH, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Esse é o cassado administrativo. Opa, peraí, professor.
Esse não é o cassado judicial? Não. Esse cassado administrativo é aquele cassado que nós vimos na aula anterior. Cassação da CNH. Vocês lembram que tinha 3 situações? Quando suspenso o direito de dirigir, o condutor dirigir veículo automotor. Segunda situação, quando condenado judicialmente. E a terceira situação, reincidente nas seguintes infrações. Aí tinha lá as infrações. Lembram disso? Reincidente em 12 meses nas seguintes infrações. Lembram disso? Muito bem. Então, dentro dessa ideia, esse cidadão foi cassado lá. E aí, ele estava dirigindo. Lembra que a penalidade lá era 2 anos sem dirigir? E depois ele tinha que ir lá na autoescola, no Detran fazer os exames? Lembram disso? Aula anterior, muito bem. Aí o que aconteceu com esse cidadão? Ele pega o carro e sai dirigindo. Só que aí tá aqui o termo, ó, gerando perigo de dano, Então o que aconteceu com ele? Envolveu num acidente. Aí ele vai responder pelo crime 309. Tranquilo? Certo? E isso na situação de cassado do direito de dirigir. Além disso, sem a PPD ou sem a CNH. Então a pessoa não tem habilitação. Pessoa que não tem habilitação, está dirigindo, se envolveu num sinistro. Crime de trânsito. Quem vai responder? Ele. O cidadão. Tudo bem? Mas para isso ele tem que se envolver no sinistro. Porque ele tem que gerar perigo de dano. Tem que ficar bem claro essa situação. Tá? Artigo 309. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, olha aqui, não habilitada, com CNH cassada, ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pergunto, ele precisa gerar perigo de dano? Não está descrito aqui. Mas aqui é para quem é o proprietário do veículo. Tudo bem? Olha que loucura. Então, o condutor sem habilitação, ele só pode responder pelo crime se ele tiver gerado perigo de dano. Pelo 309. É o que nós acabamos de ver aqui. Sem a PPD ou sem a CNH. Agora, o proprietário que passar o veículo para alguém e esse alguém cair numa blitz, mesmo que ele tá andando bonitinho, ele não vai ser enquadrado no crime, o condutor. Porque para ele ser considerado crime, ele tem que estar gerando perigo de dano, é o que nós acabamos de falar. Agora, o proprietário não, vai responder, não interessa. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tudo bem? 310. E aí vem a diferença desses 3 verbos. Até então, a gente tinha falado lá na cassação sobre os verbos permitir e entregar. Lembrando que o entregar era quando a pessoa estava dentro do veículo, não é verdade? Foi pego em flagrante e foi identificado que aquela pessoa que estava dentro do veículo ali era o proprietário, tá certo? Tá? E o permitir e o confiar? Vamos lá. Então, o confiar é quando o proprietário pega a chave e fala para a pessoa assim, olha, vai lá e pega o carro e faz isso. E nessa de ir lá, ele cai na blitz. Mas para isso acontecer, vai ter que ser feito um diálogo ali, um questionamento ao condutor e o condutor falar que aconteceu isso. Para ficar bem identificado. Tudo bem? Porque se não aconteceu desse jeito, é permitir. Tá bom? Então, por exemplo, o pai e a mãe viajam, aí o filho vai lá e pega o carro. O filho não tem habilitação. Não é verdade? Tá? Ou então eu estou dando uma festa na minha casa e alguém embriagado vai lá e pega a chave do meu carro que está ali em algum lugar e pega meu carro e sai. Eu confiei a ele? Não. Porque eu não dei a chave para ele, ele foi lá e pegou. Eu entreguei para ele? Não, porque eu não estou dentro do carro quando ele caiu lá na blitz. Eu permiti. Então o verbo aqui vai ser permitir. Entenderam a diferença entre os 3? Permitir é quando o cara pega a chave sem eu ficar sabendo, eu permiti. Ah, mas você não tem que esconder. Então, você é culpado disso? Sou, porque eu tinha que esconder essa chave. Tá? Eu conheço o filho que tenho, eu sei que o pessoal embriagado lá na minha casa pode pegar o carro e fazer loucura. O carro é meu, o bem é meu, a responsabilidade é minha, então eu tenho que manter as 7 chaves. Confiar é quando eu pego a chave e dou para ele, falo, vai lá e faz isso. E eu sei que ele não tem habilitação, ou que está cassada, ou que está com direito de dirigir suspenso, ou ainda ele está embriagado. São essas 4 situações.
e aí ele vai lá e cai na blitz, né? Ou embriagado. Tudo bem, pessoal? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, isso para o proprietário, artigo 310. Seguindo, trafegar em velocidade incompatível com a segurança das proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Artigo 311. Pessoal, esse enquadramento aqui é interessante, tá? Primeiro que tem que estar gerando perigo de dano. Então tem que ocorrer um sinistro. Ocorreu sinistro, aglomeração de pessoas, frente e saída de escola, igreja, ponto de embarque e desembarque de passageiros, ruas estreitas, hospital, posto de saúde. Tinha um agente de fiscalização de trânsito ali. Ele viu o ocorrido, ele vai enquadrar no 311. Ele vai relatar ali no 311. Porque você estava com uma velocidade incompatível com a segurança, estava nessas localidades, gerou perigo de dano, porque ocorreu um sinistro. Tudo bem? Vamos lá. E por fim, 312. Inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro agente policial, perito ou juiz. O 312 também, ele faz uma relação com o 176 lá do omissão, lá que causa suspensão do dia de dirigir, porque lá falava também de você mexer no lugar lá, não é? No local do crime. A gente tem que entender que quando há um sinistro automobilístico com vítima, tá aqui ó, sinistro automobilístico com vítima, ocorreu um crime, porque lesão corporal é crime. Tudo bem? Mesmo é culposa ou danosa, é crime. A partir daí, o local do sinistro, ele é a cena do crime. Então ele não pode ser mexido. Porque a perícia precisa lá analisar um monte de coisa. Tá certo? Um monte de coisa. Então o lugar da cena do crime não pode ser mexida. Eu não posso ir lá e inovar artificiosamente para induzir ao erro. Eu não posso mexer os veículos de lugar. Por isso que eu deixo do jeitinho que tá. Ok? Professor, quando é que eu mexo então? Quando não tem vítima. Aí eu tiro o mais rápido possível da via para não causar tráfego, congestionamento. Agora, houve vítima, não mexe. Muito bem. Fechamos aqui a nossa aula 6, que foi a descrição aí dos crimes de trânsito. E eu só quero aqui deixar aqui uma observação, né? Por quê? Porque tem um artigo, eu não vou lembrar falar de cabeça, que fala assim, de cabeça eu não vou lembrar falar o número dele, mas ele fala assim, no CTB, que quando eu me envolver num sinistro de trânsito, né, nos casos de sinistro de trânsito com vítima, não se imporá o flagrante, a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança ao condutor que prestar pronto atendimento àquela. O que significa? Que se eu me envolver num sinistro de trânsito, como é crime, nós já falamos aqui, com vítima, é crime, o fato de eu prestar o socorro é tão importante, porque ele fala assim, que se eu prestar o socorro, eu não vou ser preso em flagrante. Mas como assim, professor? Significa então que todo mundo que se envolver em crime de trânsito seria preso em flagrante? Sim, porque se é um crime, chegou lá a autoridade policial, e eu sou a pessoa que cometeu o crime, eu não tenho que ser preso em flagrante? Pelo Código de Processo Penal, sim, eu tenho que ser preso em flagrante. Eu só não vou ser preso em flagrante, ou melhor, eu só não sou preso em flagrante, porque existe esse artigo lá no CTB que fala que se eu prestar socorro, não serei preso em flagrante, muito menos vou pagar fiança. Olha que coisa importante, eu prestar o socorro, certo? Tranquilo, pessoal? A importância do socorro, então, é muito clara dentro desse artigo aí, tá bom? Só pra gente finalizar a nossa aula aí, vamos seguir aqui dentro. Qualquer dúvida, vocês mandem aí perguntas para nós estamos prontamente para respondê-lo. Um grande abraço e até a próxima aula.